Galera, hoje nós vamos falar basicamente de leis, tá? Porque assim, eu ficar falando aqui que não é evasão fiscal, é elisão fiscal. Não é sonegação fiscal, é elisão fiscal. E elisão fiscal não é crime. Eu ficar falando só isso aqui não vai adiantar. Eu preciso falar de outras coisas que estão acontecendo e que também tem a ver com leis. Então, assim, vocês estão a fim de falar de lei mesmo? Então eu vou falar. Bom, para quem pegou o bonde andando, eu estou falando do caso do Xiaonu, que está acontecendo já há quase uma semana, né? Para mim tá parecendo um mês. E as pessoas estão simplesmente enlouquecidas, querendo que o cara vá preso, querendo que o cara seja morto, sei lá. Estão falando coisas assim horrorosas do garoto. Sendo que elisão fiscal não é crime, mas está acontecendo outras coisas bizarras que tá chegando num nível tão louco que daqui a pouco vai ser um caminho sem volta. E isso me deixa muito preocupada com o futuro da carreira do Xiaonu. Então a gente vai falar sobre isso. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E é o seguinte, tá, gente? Eu vou começar primeiro com um assunto que eu conheço muito bem, que é jornalismo, né? E eu sempre falo aqui nos meus vídeos que eu sou formada há 21 anos, né? Eu me formei em 2005. Entre as minhas especialidades, vamos dizer assim, está o jornalismo, que é muito voltado para as mídias sociais, as redes sociais. Eu sou analista de redes sociais. Eu tiro as dúvidas da população nas redes sociais da Fiocruz. E não só isso, né? A gente faz um conteúdo embasado em coisas cientificamente comprovadas. A gente tem uma preocupação muito grande em sempre divulgar o que é verdade, tudo com transparência, né? Porque jornalismo é isso. Existe um papel social do jornalismo que é dar informação de qualidade para as pessoas. Correto? E uma das matérias que são obrigatórias para você se formar, para você conseguir o certificado de jornalismo, é jornalismo ético. É a ética no jornalismo. Enfim, a cada faculdade o nome muda, mas é ética, tá? E aí, dentro dessa matéria, existem exemplos que o professor dá durante a aula, que é muito isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu tive na minha aula de ética de jornalismo, tá? Quando um jornalista ou um veículo de comunicação acusa alguém, publicamente, de um crime, sem que haja uma denúncia formal, acusação oficial pela promotoria, ou condenação, enfim, a pessoa está só sob investigação, mas ela não está sendo acusada de nada, tá? Investigação em aberto. Mas se o jornalista começa a tratar a pessoa como um condenado, tratando como culpado, as consequências podem ser graves, tanto na esfera civil quanto penal, além de éticas. Então, o que pode acontecer? O jornalista e o veículo de imprensa que está fazendo isso podem sofrer processos por danos morais e danos à imagem. Isso daqui é fato. Crimes contra a honra, ou seja, se a acusação for sabidamente falsa ou feita de forma leviana, o jornalista pode responder por calúnia, difamação ou injúria. A pessoa que foi vítima disso, ela pode depois exigir que o mesmo espaço dê um direito de resposta, né? Naquele mesmo veículo. Então, assim, eu vou ficar falando aqui de diversas coisas, meio que falando mais ou menos a mesma coisa, mas é isso. O que a Fantástico tinha que ter falado na primeira nota, já para evitar que isso virasse essa bola de neve que está se tornando, era exatamente isso aqui. Por favor, não façam especulações, não espalhem informações infundadas, porque senão nós seríamos obrigados a tomar medidas legais contra os veículos que falarem qualquer coisa que vá ser contra a honra do nosso artista ou contra a sua, né? Xiaonu e Dormin, que seja, enfim. Isso já tinha que ter sido falado na primeira nota, que era justamente para poder evitar que os veículos fizessem esse circo midiático que está acontecendo. No último vídeo eu noticiei que o Nunu tinha contratado um bom escritório de advocacia, muito famoso, muito conhecido. E aí a galera começou a reclamar que ele contratou esse escritório de advocacia. Gente, assim, o cara tem direito total de contratar um advogado para resolver esse problema. É óbvio. Esse tweet aqui foi tão assertivo que eu precisei
separar ele pra mostrar pra vocês, presta atenção. Isso aqui é uma pessoa qualquer da internet que tá comentando o caso, tá? Como proprietário de uma empresa, contrato um escritório de advocacia que garante o cumprimento de todas as nossas obrigações anuais junto à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Isso aqui é um americano comentando. Um contador que se certifica de que nossos impostos sejam declarados e pagos regularmente. E um auditor que audita e declara nossos impostos anualmente. Ou seja, não é a própria pessoa que tem a empresa que faz isso. A pessoa contrata terceiros para fazer isso. Especialistas nisso. Presumo que o Nu tenha as mesmas pessoas ao seu redor. Um escritório de advocacia que o ajudou a estabelecer sua LLC familiar e que o mantém sob contrato para cumprir suas obrigações corporativas anuais e um contador para cuidar dos seus impostos. Isso é o normal em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil também. Essa pessoa dos Estados Unidos aqui tá falando ok. Na Coreia não é diferente, gente. A interpretação deles sobre a faixa de imposto deve ter sido aprovada pela sua equipe jurídica. Não surgiu essa ideia do nada. Alguém especializado nisso deve ter categorizado naquela questão lá. Suponho que seja por isso que a principal questão aqui é se a LLC criada é legítima ou não. Isso aqui é como se fosse a empresa, né? Porque, se for legítima, a interpretação deles deve estar correta. E ele não deve ser penalizado por buscar maneiras de reduzir seus impostos dentro da estrutura legal da Coreia do Sul. É isso que eu tô falando. É legítimo o fato deles estarem interpretando a lei e buscando maneira de reduzir o imposto, mas está dentro da estrutura legal da Coreia do Sul. O que o Nunu está fazendo não é ilegal. É elisão fiscal, e elisão fiscal não é crime, gente. Meu Deus do céu, eu vou ter que falar isso todo vídeo. Todas as empresas do mundo fazem isso. É por isso que esta é, antes de tudo, uma questão legal. E o Chao Nu está certo em buscar a representação legal e uma representação legal especializada em tributos e impostos. A decisão, neste caso, pode se tornar um precedente para outros ídolos no futuro. Ou seja, uma pessoa que entende do assunto porque tem uma empresa e também conhece bem aí de obrigações legais, impostos e tributos e etc e tal, a própria pessoa tá falando assim, cara, o cara tá certo em buscar ajuda, até porque se no fim das contas for constatado de que ele não errou em nada, de que ele não precisa pagar nenhum valor adicional, e se também tiver que pagar, ele já falou que vai pagar, tá, gente? A questão não é que nem é essa. Mas se tiver tudo ok no fim das contas e foi comprovado que ele não precisa pagar um centavo a mais, essa decisão pode se tornar um precedente para outros ídolos no futuro. Para que esses outros ídolos não sejam linchados virtualmente como o Chao Nu está sendo. Entende? E isso me leva a uma outra questão, que é falar sobre linchamento virtual em si. Porque o que as pessoas estão fazendo na internet, tratando ele como um criminoso, querendo que ele seja preso, querendo que ele saia da indústria do K-pop, querendo que ele morra, isso é linchamento virtual. Entrei num artigo científico, numa revista de estudos jurídicos da OAB, onde só tem artigo científico sobre leis, porque é jurídico, que fala justamente sobre linchamento virtual. Eu estou buscando um conceito dentro de um artigo científico, eu estou tendo um embasamento científico para poder falar do assunto. Embora eu já saiba o que é linchamento virtual, porque quando você trabalha com rede social, você sabe o que é. Mas digamos que as pessoas que estão assistindo aqui o vídeo não sabem o que é, então vou explicar, porque os meus vídeos costumam ser muito didáticos, tá? Então, conhecimento nunca é demais, então a gente pode falar aqui sobre. Um resumo aqui do que é linchamento virtual, tá? O linchamento virtual é um fenômeno crescente nas redes sociais, porque isso vem acontecendo com diversos artistas. E isso daqui já foi a causa de muitas pessoas na Coreia do Sul de tirarem a própria vida. Que fique claro, tá? Vários idols e vários atores já tiraram a própria vida por causa disso aqui, porque sofreram isso aqui. O linchamento virtual é um fenômeno crescente nas redes sociais, caracterizado por ataques coordenados e massivos contra indivíduos, frequentemente sem o devido processo legal. Este comportamento pode resultar em danos irreparáveis à reputação, à integridade psicológica e até à segurança física das vítimas. Eu temo pela vida do Nunu. Ele tá lá dentro do exército, mas se tem gente querendo que ele morra, isso pra mim é uma ameaça de morte. Correto? Integridade psicológica. Sabe-se lá como está o psicológico de Nunu essa semana toda. Danos irreparáveis à reputação. Vocês já pararam pra pensar? Eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não me interpretem mal. Mas já pararam pra pensar que há a possibilidade do Nunu não poder mais ser artista na Coreia do Sul?
Que ele pode realmente largar a carreira? Você já parou pra pensar nisso?